Fala galera, vamos acompanhar aí a turma do Equipe F analisando os jogos que aconteceram da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí o que eles acharam desses jogos. Um dia que ele dá para os outros. Você acha, Zé, que o clássico começou justamente aí? O apito inicial de quarta-feira foi aí? O clássico já começou quando perdeu. Quando perdeu, ele está chamando, está tirando responsabilidade, ele está tirando atenção, está chamando atenção. Nós estamos Ele falando. Escalou o time pensando na decisão. Nós estamos falando aqui do Abel, mas nós não falamos que o time do Palmeiras tem alguns problemas para criação. Desde que saiu o Estevão, ele está tentando encontrar os jogadores corretos para poder armar uma forma de jogar, porque ele perdeu a característica de velocidade do cara que era um contra um. Tudo isso vem acontecendo. Faltam jogadores decisivos ao Palmeiras do meio campo para frente, apesar do clube ter gasto um dinheirão em reforços? Então, eu não acho com seus oponentes ali mais próximos do Brasil. Então, mas eu não acho que faltam jogadores decisivos. Eu acho que falta encontrar neste momento um sistema de jogo que beneficie a qualidade desses caras. Né? Então, por exemplo, nós estávamos falando do Estevão. Como o Palmeiras jogava aqui? O Palmeiras jogava, o Estevão ficava tranquilinho, relaxado e tal, o Palmeiras todo corria para ele. E aí, quando precisava, ele pegava a bola e tinha um contra um. Hoje, o Palmeiras já não tem mais isso. Tem com o Alan, né, Pascoal? O Alan não foi bem. O Alan. Tem com o Alan, que é o jogador mais rápido, um contra um, que tem essa característica. Começa a ter, pelo menos ele já deu demonstrações em 2 jogos com o Sousa, que entrou, no primeiro jogo que ele entrou, ele já deu bons passes e ontem ele criou a jogada do gol, do pênalti. Dá um passe, foi pênalti ou não, e depois dá assistência. Mais uma jogada individual. Ele é diferente, jogador diferente. Quantos o Palmeiras tem? Então, mas muito cedo. Tá igual a minha sogra, não deixa a gente explicar. Tá ansioso. É só quarta-feira o jogo. Não, mas eles dois estão meio rolando leve. Não, são times... Não estão te respondendo. Não, a forma como... esquema bom, até eu que sou perna de pau jogo. Não, a forma com... Quero ver o cara com um esquema ruim, pega a bola ali. A pergunta que você me fez é o seguinte, se tem jogadores... Vou fazer diferente a pergunta para você. No elenco do Palmeiras já tem um Estevão? Não, ainda não. Então não tem o diferente. Ainda não. Aí eu ia chegar nesse ponto, porque eu ia fazer a comparação com o time do Flamengo. Se você pega o time do Flamengo individualmente, você tem vários jogadores que decidem. Aí você pega o time do Palmeiras, você tem um coletivo muito forte que potencializava um jogador. São estilos diferentes. Aí entra a mão do Abel nesse aspecto. Sim. Entendeu? É essa a grande diferença. O Flamengo pode jogar mal, mas só que você vai ter 1, 2, 3 jogadores que eles vão lá e resolvem. O Palmeiras não. Por isso que o Palmeiras tem essa dificuldade. Pressiona, pode ver que normalmente quando o Palmeiras pressiona e faz o gol, depois ele se sente à vontade, porque ele está ali na dele e vai jogar no erro do adversário. O Flamengo é diferente. Mas mesmo isso, que é uma característica do Palmeiras, nos últimos jogos a gente não viu. Contra o Grêmio no Allianz Parque. Mas é porque ele começou super bem nos primeiros 15 minutos, ótimos. Fez 1-0, um golaço do Facundo e depois parou. Mas você acha que é fácil substituir o Estevão? Não, lógico que não. Não é só o Estevão, né? Até, por exemplo, mudou o posicionamento do Vitor Roque. 2 saídas muito sentidas. Mudou a forma de jogar. Estevão e Richard Rios. E uma ausência também para lá de sentida. O Paulinho jogou pouco pelo Palmeiras, mas pelo que ele jogou no Galo e pelo pouco que jogou no Palmeiras, já está fazendo um cara falta. diferente. Você vê, mudou a forma de sair jogando. Antes era com 2 zagueiros e o lateral, o outro lateral fechava. Hoje não, hoje ele segura 2 zagueiros, puxa um volante para o meio e abre os 2 laterais. Mas esses dois, o Piquerez é muito bom. O Giai ainda precisa... Ofensivamente precisa criar. Agora com o Kelvin... E naturalmente, por exemplo, quando você abre os 2 laterais, os 2 caras de lado, eles vêm por dentro. Então, quando o Sousa vem por dentro com a perna direita jogando invertido e o Facundo pela perna esquerda invertido. Para quem está jogando, se você joga num espaço curto, como gosto de dizer, espaços reduzidos, as linhas paralelas bem próximas e bloco baixo, entendeu? Esses caras, eles ficam dentro de uma caixa, de um box, né? Eles não conseguem jogar, porque eles não conseguem desenvolver aquilo que eles têm de melhor, que são o individual, 1 contra 1, às vezes puxar a linha de fundo. Então o Abel, nesse momento, ele está procurando uma equipe para poder desenvolvê-la e aproveitar o melhor dos jogadores. Aí você olha para o Flamengo, você olha para um lado, tem Jorginho, tem a Arrascaeta, tem agora
Carrascal que chegou, você olha, tem Alexandre que voltou. Então, assim, Corinthians, Pedro, que tem um monte de jogadores. Em termos de elenco, está muito atrás do Palmeiras. Nessa parte de ter jogadores decisivos, talvez seja mais bem servido do que o Palmeiras. Sim, pode ser. Sim, mas eles estão melhor ajustados, né? Ontem começou com esses jogadores no banco de reservas. O time reserva do Corinthians, o misto ali, não fez um mau primeiro tempo diante do Fortaleza. Anguilherri foi bem. Acabou saindo atrás. Anguilherri foi bem mesmo. Agora, o Félix Torres não pode, né? Tomar uma bola nas costas dessa. Deixou uma roubada ali pro André Ramalho. Não é lateral, né? Lateral improvisado. Olha lá. Vai lá, Plirra, desculpa. Não, e no segundo tempo, quando o Corinthians consegue o empate, mesmo conseguindo o empate, jogou menos com os titulares do que com os reservas no primeiro. Apesar do primeiro tempo ter terminado com a vitória parcial do Fortaleza. No final das contas, 1-1, gol nos acréscimos, gol originado pelo Charles ter acreditado numa bola ali perdida e começado a jogada do gol, né, Zé? Ele tem muito, eu vi depois os comentários, né, que jogador raçudo, que acreditou, que foi, né, até o final do lance, mas o Corinthians no primeiro tempo fez por merecer, né? Esse é o primeiro tempo. Jogou bem. Jogou bem, o Bidon jogou muito bem, pelos lados do campo, aí, ó, bola que o Romero perdeu. E aí é aquela história, você falha, você tem no Fortaleza alguns jogadores que têm essa característica, se você falhou, ele vai te punir. O Breno Lopes acabou fazendo isso. Mas acho que assim, a cabeça dos jogadores, Plirra, eu acho que está meio que... Sabe quando você fica meio dividido assim, você fala, poxa, peraí, vão aproveitar a chance, não vão aproveitar. E aí a questão do jogo contra o Palmeiras é muito importante, eu acho. Acho que eles estão vivenciando isso. E algumas coisas que o Corinthians tem. Nós estamos falando de limitações de elenco, né, que tem algumas peças que não conseguem, como gosto de dizer, né, alguns amigos nossos, performar, né? Então, acaba tendo que colocar, o Dorival teve que colocar alguns titulares para poder melhorar a qualidade de jogo e o poder de definição, né? Mas não melhorou, né? Sim, mas criou algumas oportunidades também, né? A curiosidade foi que os titulares entraram e o time não necessariamente melhorou. Porque do outro lado tem outro time também, né? Não é porque eles são bons e que vou entrar e vou resolver. Não, do outro lado você tem profissionais, os caras que se dedicam, lutam, estão passando por uma situação complicada, que precisam também do resultado. Às vezes a gente esquece isso. Mas não jogou bem. É lógico, do outro lado teve jogadores que colocaram você em dificuldade, que colocaram o seu time e o seu sistema tático também em dificuldade para jogar. É que a gente olha muitas vezes, a camisa, o jogador, fulano de tal. Hoje em dia, com as questões táticas e a evolução da parte física, nem sempre você vai conseguir fazer a qualidade prevalecer. E ontem foi assim, né? Mas o gol só sai porque os jogadores titulares entraram. O Félix Torres nunca ia chegar no fundo para cruzar como chegou o Mateuzinho. O Mateuzinho é a válvula de escape do Corinthians hoje pelo lado direito. É o lateral que dá a profundidade. O Félix não é lateral, ele joga ali improvisado. O Carrídio estava dentro da área para pegar o rebote. Ele é um segundo, terceiro volante ali do time, mas tem essa característica de infiltração dentro da área. Então, assim, se não subiu de produção tecnicamente, assim, maravilhosamente, mas esses caras estão com ritmo de jogo. E eu volto a dizer, os 11 do Corinthians focados, concentrados, esquecendo os problemas de fora do campo, que o Corinthians tem muitos e que está influenciando, porque é salário atrasado, são problemas, bicho, premiação, insegurança de certas situações. Do presidente. Não sabe quem é presidente. Isso interfere, gente, para qualquer time. Aliás, a semana vai ser agitadíssima. Agora, né? No sábado a gente vai ter essa decisão. Agora, esse time do Corinthians, os 11, que eu acho que é o titular para mim, Hugo no gol, Mateuzinho, André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Bidu, Ranieri, o Martínez, o Carrídio, o Garro, Memphis e o Yuri. Esse time é um bom time para mim. Sim. É um bom time. Se não tivesse tantos problemas, tantas pressões fora que interferem no vestiário, há pouco tempo o Memphis estava aí, sabendo se ia ficar, não ia ficar, se o Corinthians deve uma grana, o próprio Carrídio também. Você vê que os caras estão jogando ali porque honram a profissão, mas tem problemas. E isso está atrapalhando esse time. Mas esse time encara o Palmeiras, encara o Flamengo, encara o Cruzeiro, sem problemas fora de campo.
treino bonitinho, tudo em dia. A estrutura que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem hoje, que o Cruzeiro tem, de tudo correto, com esse time do Corinthians, esses 11 do Corinthians, esse time renderia muito mais. Como é o futebol, se o Corinthians não tivesse conseguido um empate no finalzinho, certamente iriam falar que o time chuveirou muitas bolas na área, cruzou demais. E de fato cruzou, foram 40 bolas cruzadas na área. Só que o gol sai justamente de um cruzamento, começa ali de um cruzamento. Isso tem acontecido bastante, tem sido, de certa forma, a tônica do Corinthians nas últimas partidas. Na Copa do Brasil também foi cruzamento. Verdade. Gol do Memphis de cabeça. Não pode fazer. O empate com o Vitória... Nós ganhamos da Suécia na semifinal, um cruzamento do Jorginho, o Romário fez o gol de cabeça. Que arco, aliás, hein? Gente, faz parte do jogo. Ali não foi nem um cruzamento, foi um passe. 32 cruzamentos contra o Vitória, 30 contra o Internacional, na vitória por 4-2 na Neoquímica Arena. Contra o Novo Horizontino, ainda no Campeonato Paulista, 25 contra o Santos... Copa do Brasil, aliás, Novo Horizontino, não foi paulista, não. E contra o Santos, 22 cruzamentos. Uma característica do time do Dorival, Zé, muitas bolas centradas na área. Porque fica complicado muitas vezes para você jogar por dentro, né? Os times fecham, aí você não tem essa característica, por exemplo, quando o Memphis é bem marcado, você não tem essa possibilidade de vir por dentro. Então você procura os lados do campo. Se você tem jogador para isso, é natural. É igual o lateral. Qual a diferença de um lateral batido na área e um escanteio ou uma falta? É a mesma coisa. Você tem a possibilidade do lateral jogar lá. O Marcos Rocha bateu contra o São Paulo, você lembra? Que o Rogerião tomou a aguinha lá do Ronaldo? Do Ronaldo Libertadores, São Paulo. Jogou lá, saiu o gol. Quantos laterais o Marcos Rocha bateu e o Palmeiras fez o gol? Não vale? Lógico que vale. Se eu tenho um jogador que tem essa possibilidade de colocar a bola lá dentro da área e eu tenho bons jogadores para ter aquela casquinha e criar situações de gol, é lógico que eu vou aproveitar. Seria burro da minha parte, né? Se eu fosse um treinador, não aproveitar esse tipo de situação. Zé, normalmente quando a gente olha para aquele telão, a gente vê o Zinho. Sim. Nesse instante, a gente está vendo quem? Carrilho. Autor do gol de empate do Corinthians. Bom jogador, Fortaleza. Foi bem ontem? Ele é bom. Os números dele nesse empate contra o Fortaleza. Assim, cozi, Pascoal. Não, ele ainda pode jogar mais. Mas eu acho que, assim, fisicamente ele tem 60, 65 minutos de autonomia. Quando ele começa jogando, ele tem 60, 65. Depois ele cai bastante em relação à qualidade de jogo dele. Ele salvou a equipe e salvou o gol que fez a sua atuação. Diz que só tocou de lado, Fabrício da Fiel, viu, Zinho? Não, assim, eu ontem estava no programa, né, no nosso Equipe F, e com os queridos Capitão América, Eugênio Leal, com o André Kfouri, e com o Felipe Mota, e eu vou repetir o que eu falei ontem, né? A nossa audiência ela é rotativa. E esse atleta, eu acho ele muito bom jogador. Eu acho ele um jogador guardando as devidas proporções para a função dele no meio-campo, tão importante como o Memphis e o Garro ali na frente. Sim. O Memphis e Garro são os artilheiros, são os caras que criam mais ali na frente. Mas ele, como esse segundo homem que recompõe, marca muito bem perto do Ranieri e sai para o jogo como elemento surpresa, ele é muito bom jogador. E o Corinthians subiu muito de produção naquela arrancada pelas boas atuações dele. E me parece, eu falei isso, ele quando entra no jogo, o semblante... A gente foi atleta, a gente observa todos esses detalhes, né? Uhum. E o rosto dele, assim, o semblante dele, não me parece um cara que está feliz. Ele era mais feliz com o Ramon Dias? Sei, assim... Ele jogava mais Não com o sei Ramon se Dias. tem algum problema ali, isso que eu estou falando, esses problemas financeiros, essas crises, essas confusões, se isso está tirando um pouco da alegria do cara ali, não sei se é alguma coisa que prometeram para ele não estão cumprindo, ou se ele teve algum desentendimento ali. O que a gente sabe que às vezes tem no dia a dia, mas me parece que ele, a cara assim meia fechada, tem que entrar, vou jogar, vou cumprir ali a minha função e tudo, mas aí você não rende do mesmo jeito. Eu concordo com o nosso Fabrício da Fiel, ele não entrou, não arrebentou no jogo. Eu acho que ele joga muito mais do que ele está jogando. E ele é uma peça fundamental para esse time. Ele é o desafogo no meio Eu acho que ele, dos três volantes, é o com melhor qualidade. Ele é o melhor.
Pra Melhor mim, ele é o qualidade do que o Ranieri. Ele do que o jogava Martinez. bem mais que o Ramon, não jogava? Ah, então Sim, assim, mas era uma... agora fez um gol importantíssimo, né? Que traz aquela tranquilidade. Mas ele é o cara que tira a marcação do Garro. Porque se você não marcá-lo, ele vai com a bola lá dentro. Então você divide a preocupação, porque ele é um cara que arma bem as jogadas. Então, e tecnicamente eu acho ele muito bom jogador. Eu estou com Ele é bom o jogador. vovozinho. Eu Do meio gosto. campo, ele é o melhor. Se você não tiver o Carrijo dentro desse trio, você vê que o Corinthians tem dificuldade, porque ao mesmo tempo que tecnicamente ele consegue jogar, ele fisicamente ele aguenta as porradas do jogo, né? Os trancos que o jogo precisa, diferente do Bidon, que é o jogador mais próximo a ele em relação à parte técnica de distribuição de jogo. Bidon fisicamente já não tem mais essa força. Então por isso que o Corinthians sofre. Os caras pressionam, o Bidon não consegue segurar essa bola e não tem com quem sair quando joga Ranieri e Martinez. Né? Tem essa dificuldade. Com ele, não. Ele já é mais experiente, já tem os atalhos do campo, já se posiciona melhor, já sabe o que fazer com a bola, tem a personalidade, muitas vezes não tem o que tocar, ele carrega, chama uma falta. Isso tudo conta. Para o tipo de jogo que o Corinthians faz, conta bastante. Agora, quando eles jogam com 3, né, e normalmente o Corinthians joga com um centralizado e 2 aqui, ele tem muita dificuldade de manter o ritmo durante 90 minutos, porque ele é o cara que sai para fazer o abafa aqui também, para ajudar na marcação. Aí você tem que sair para fazer a marcação, você tem que recuperar essa bola, ao mesmo tempo você tem que armar. Isso aí sobrecarrega. Então, por isso que ele tem 65, 70 minutos. Pode ver que depois do segundo tempo ele cai bastante. Sim. E o jogo do Corinthians também cai. Daverson, por falar em cair, Oswaldo Pascoal, como foi o Daverson ontem na Neoquímica Arena? Às vezes a gente vê algumas coisas que a gente fica meio que pensativo. Né? O Daverson eu não sei dizer se ele é eu gostaria que ele não fosse só um personagem, né? Eu gostaria que ele fosse mais ele é um baita jogador. Olha lá. Entendeu? Eu não sei, não é necessário nada disso. O futebol está em outro momento, o futebol está em outra situação, está vivendo uma situação completamente diferente. Isso aí não... O folclore está se sobrepondo ao futebol. Sim, eu me lembro, sabe o que eu me lembro muito bem? Sabe que eu lembro muito bem? Daquele lance no final da Libertadores, que o árbitro, o Pitana bateu nas costas dele e se atirou. Né? Aí o Pitana deu risada, porque assim, eu acho que o futebol... Eu gosto do Daverson como jogador. Também acho eu não acho o Daverson um mau jogador, eu acho um bom jogador. O personagem atrapalha o jogador. O personagem hoje está maior do que o jogador, né, pessoal? O personagem Daverson, hoje você vê o personagem mais do que o jogador em campo. E aí isso acaba prejudicando. E é pior para ele só, né? Ele é o que sai prejudicado. Não tem necessidade nenhuma de ser assim. Eu também concordo, ele é bom jogador, mas não tem essa... Acho que ele, sei lá, é dele, né? Preciso fazer alguma coisa, eu tenho a necessidade de fazer alguma coisa para aparecer, porque não tem sentido ele fazer esse tipo de coisa. A melhor forma de ele aparecer é fazer gols, do jeito que ele sabe. Não, e assim, ele já está muito na história do Palmeiras, né? Fez um gol de título de Copa Libertadores. E de brasileiro. Ele não tem e de brasileiro também contra o Vasco em São Januário. Ele não tem nenhuma necessidade mais de aparecer. E de repente ele não ficou no Palmeiras por causa disso. Um cara que faz gol na final de um campeonato brasileiro, que faz um gol numa final de uma Libertadores. Eu não acho ele pior do que o Flávio Lopes. Também não. Não, como jogador não. E para função, né? É o que eu estou dizendo. Será que esse esse comportamento zerou a paciência da diretoria e do treinador? Melhor seguir o caminho e tal. Porque... Muito provavelmente, né? Como jogador, o Davis poderia estar no elenco do Palmeiras tranquilamente, seria uma boa opção, dependendo da característica de jogo. Já estava ali e tal. Então, aliás, acho que ontem no Fortaleza, os dois heróis de títulos recentes do Palmeiras da Libertadores. Breno Lopes e Daverson. Assim, a minha opinião é que esse comportamento dele, que para muita gente... Né? Eu mesmo já ri muito disso, já falei, o Davis, e eu continuo achando ele gente boa, ele veio aqui, deu entrevista pra ele na resenha, maravilhoso, é uma resenha sensacional, é muito legal. E ele é boa pessoa, bom coração. Bom coração, tudo, mas assim, prejudica ele, porque assim, já passou um pouco do ponto, já passou, e aí o que acontece? Numa hora de uma renovação, ou de um treinador pensar nele para o elenco,
ou para ele ser aquele titular, manter uma regularidade. Não sei se o próprio torcedor vai confiar, vai acreditar, se os companheiros... Então, é bom ele rever isso, tentar um equilíbrio, não tem que perder a alegria dele, a felicidade de jogar, essa coisa de mexer com o adversário, isso é bom. Sim. Agora, não passando esse ponto, né? O escracho ali o tempo todo. Aí fica muito cômico, né? Sabe? E o futebol é uma coisa muito séria. E perde credibilidade, né? Perde muita credibilidade. Vai que num lance dentro da área, se aquele lance do Palmeiras com o Daverson, eu não sei se o que aconteceria. Foi o Sousa. Pênalti ontem para o Palmeiras. Entendeu? Muito provavelmente o juiz não daria o pênalti. Não, por conta do histórico, do passado, né? Então, eu acho que ele é bom jogador, é boa gente, né? Mas ele precisa esquecer um pouco o personagem e começar agora já está na parte final da carreira dele, a focar mais no futebol. Ele é bom jogador, eu gosto do Daverson, faz gol, cara. Sim. É difícil achar centroavante canhoto, centroavante sabe cabecear. E ele tem esse lance aí, se é um outro atleta, os companheiros comprariam o barulho dele, iam em cima do André Ramalho que deu a chegada. Então você vê que ninguém discute, ninguém já sabe se ele está ali, mas fazendo todo mundo acha que ele está fazendo graça, né? Ninguém mais leva muito a sério. Não. Vamos falar do São Paulo Futebol Clube? Zé Elias queria. Chegou o seu momento, José. Quinta vitória seguida, quarta no Brasileirão. Talvez por ser fora de casa contra um time forte, né? A mais representativa contra o Internacional, um time que antes de começar o campeonato, ali nas primeiras rodadas, era cotado como um dos favoritos. O Inter voltou bem do Campeonato Mundial de Clubes, mas desde o empate contra o Vasco, começou a tropeçar, tanto que perdeu em casa a primeira partida das oitavas contra o Fluminense, oitavas da Copa do Brasil, né, por 2-1, e ontem pelo mesmo placar foi derrotado pelo São Paulo. Arboleda, que teve uma semana muito boa, aliás, está numa fase especial, o zagueiro do São Paulo, abriu o placar e no segundo tempo o jogo foi mais ali equilibrado, mas se a gente levar em consideração o perigo das chances criadas, o São Paulo sempre esteve mais próximo do 2-0 do que o Internacional de empatar. Aí foi o gol anulado do Internacional, falta do zagueirão colorado, aquele grandão que era do River Plate, Mercado, exatamente, que jogou no Sevilha, né, Zé? Ele volta ao time ontem, porque eram 3 zagueiros. Porque ele começa a carreira como lateral direito. Um abraço pro nosso parceiro PVC, tá vendo a gente aqui. Opa. E ele falou aqui, não esquece que o David também fez 2 gols na semifinal contra o River Plate pelo Atlético. Ele faz gols importantes mesmo. Valeu, PVC. E invadiu o campo naquele jogo do Palmeiras com o Atlético Mineiro para comemorar, lembra daquilo? É doido. O Roger que está meio balançando, não cai lá no Internacional, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Acho desnecessário esse tipo de coisa. Acho desnecessário. Lá o couro pela saída do Roger muito grande, muito forte. A Copa do Brasil vai pesar muito o que acontecer. Eu só acho que é o seguinte, dá uma olhada nesse segundo gol. Que tapa no futebol, no futebol, o cara não pode ir dentro da grande área, ajeitar a bola como quer. Não pode ajeitar a bola como quer, não pode dar, ajeitou de novo, não pode, isso não existe no futebol. Aí você vai dizer que o Roger é culpado? Olha o cidadão, vai, marca, aperta, tira o espaço. Sabe dele. Quantos jogadores tem na área? 8, e mesmo assim o Bobadilha teve uma liberdade absurda para bater. Não dá, não... Esse pênalti, Mandrake. Foi o VAR que chamou o Wilton Pereira Sampaio. Achou a respeito dele quando jogava no Atlético Paranaense. Do sistema de jogo agora que o Palmeiras está usando, né, que centraliza um volante e abre os 2 laterais, ele é bom. Eu acho que ele pode ser titular. Que ele oferece, acho que ele oferece mais do que o Giai. O Giai a gente não viu ainda ofensivamente, mas ele é melhor do que o Giai.
O Abel muitas vezes joga com 2 laterais, né? Daí resolve metade dos problemas. Só dando uma corrigida, ratificando uma informação, a ESPN apurou que o Palmeiras pagou 5 milhões de euros por 100% do atleta e não 4 milhões e 800 mil. O Kelvin, no CSKA, disputou 62 jogos, fez 5 gols e deu 9 assistências. Eu gosto muito. Tô falando igual a contratação do Vitor Roque. Eu achei maravilhosa. Foi um valor bem alto. Aliás, ele jogou com o Vitor Roque no Atlético Paranaense. Então, assim, eu olhar para esses 2 jogadores que eles apresentavam no Atlético Paranaense, ótimas contratações. E eu ainda espero e torço muito para que o Vitor Roque ele recupere aquele futebol. E que o Kelvin seja bem-vindo, porque ele vai ser um baita do reforço para o sistema de jogo que o Abel joga. Sem dúvida. Ótima semana para nós. Amanhã Valeu, junto. Pascoalzinho. Valeu, Zé Elias. Obrigado, Fora Esporte, Até amanhã, pela rapaziada. companhia nas últimas 2 horas. Na sequência, tem Sport Center. Eu volto às 11 com os Fábios, Luciano e Santos, Diego Lugano e Luiz Fabiano no Resenha da Rodada. Vamos falar muito do Flamengo. Mas, Muito. Hoje nós falamos um Quem pouquinho. não é aqui. bobo, não, papai. Hoje a gente falou um pouquinho. Corinthians pedirá troca de árbitro de vídeo escalado para clássico contra o Palmeiras. O Corinthians pedirá a troca do árbitro de vídeo Caio Max Augusto Vieira, escalado para o clássico contra o Palmeiras, válido pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. A diretoria corintiana enviará um ofício à CBF na manhã desta terça-feira solicitando a mudança. O pedido é baseado na informação de que, em uma transmissão na internet, Caio Max escreveu no chat que o Timão tem que se F3 pontinho em 2024. O Corinthians chegou a pedir uma investigação sobre o mesmo árbitro. A escalação dele para a partida desta quarta-feira, às 21h30, revoltou torcedores e fez a diretoria do Corinthians pedir pela notificação à CBF, segundo publicado pelo Lance e confirmado pelo GE. Os dirigentes ficaram indignados com a escolha de Caio Max por entenderem que não é possível colocar um árbitro que publicamente já falou mal do Corinthians para comandar o VAR de um derby de tamanha importância. O jogo de volta a ser disputado no Allianz Parque será apitado por Anderson Daronco. O Corinthians venceu a primeira partida na Neoquímica Arena por 1-0. Escalação de arbitragem para Palmeiras e Corinthians. Árbitro Anderson Daronco. Assistentes Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia e Michael Stanslau. Quarto árbitro Jefferson Ferreira de Moraes. VAR Caio Max Augusto Vieira. Assistente de VAR Creston Clay Barreto Rios e Douglas da Silva.